Ah, essa música é tão bonitinha. A gente vai criar uma dancinha, eu e você. Né? Só que assim já tá bom, né, gente? Ó. Beijo, Maria Cristina de Caraguatatuba, que tava conversando comigo aqui, ó, pelo WhatsApp, no telefone. Beijo pra Márcia, pra Roberta. Beijo pra você que tá Silmara, a doutora Silmara, que faz aniversário hoje, que a gente ama de paixão. Amor de pessoa, cuida tão bem do sorriso da gente, do pessoal do Dr. Vic. Um beijo pra você, a gente ama muito, viu, doutora? Beijo pra todo mundo que tá em casa. Meinho de semana, friozinho gostoso, né? Pra ficar debaixo das cobertas, mas ficar juntinho da gente aqui. Melhor momento do nosso programa. Vamos pra 11 anos esse mês, juntinho de você. Só que antes da gente dividir informação, aprender com a participação de cada um que tá aí em casa, bora lá pra nossa mensagem do dia? Pra que você tá se preocupando, batendo cabeça à toa? A verdade vem com o tempo, é a lei da vida. A vida é assim, é ação e reação. Você não precisa nem fazer força para acreditar, porque de repente, quando você menos espera, a resposta vem, aparece bem na sua frente. Deus trabalha assim, você não precisa acreditar, porque Ele acredita em você. Luquinhas Aiverde, o que tem hoje? Só o ex-médico Roger Abdelmaci chega a apartamento em São Paulo, onde irá cumprir prisão domiciliar, e Polícia Rodoviária Federal reduz policiamento em estradas após corte de verbas. Bora participar do programa? Abra seu coração fazendo sua pergunta pelas redes sociais. Aliás, no Face você pode concorrer prêmio essa semana. Tem um kit da Cooper esperando por você. Curtiu, compartilhou, tem sorteio na sexta-feira e você pode concorrer. Lembrar também que no Instagram, o nosso perfil é @FalandoNissoBand. Tem um kit com vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca. Fácil demais também para você concorrer. Você acessa @FalandoNissoBand. Nessa fotinho que está na tela, lá tem passo a passo como você faz para concorrer. Hoje é dia de abrir o coração, de abrir a mente. Hoje é dia de papo cabeça. A gente já faz esse alerta, você não precisa se identificar se você não quiser, porque o assunto, ele pega um pouquinho, algumas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, outras não. Tem gente abrindo o coração já aqui no Facebook, né, Luquinha? Aliás, vergonha não sei por quê, Solange, porque hoje em dia, quem é que nunca tomou ou precisou de um antidepressivo? Antidepressivo, você sofre de depressão, toma muito remédio, esse remédio pode causar algum tipo de dependência, fazer mal para a sua saúde, para o seu comportamento. Ele veio de São Paulo, está aqui para tirar as nossas dúvidas. É o psicólogo, o Dr. Nelson Luiz Raspes. Dr. Nelson, que bom ter novamente aqui. Chega junto. Obrigada, viu? Obrigado por estar vocês. aqui com a gente. Obrigado, viu, doutor? Obrigado bom vocês. revê-lo É um aqui, prazer fica à mais uma vez vontade. estar aqui A gente, o Dr. Nelson, quando não está aqui, ele está no Face, junto com a gente. Acompanhando. Com certeza. Muito querido mesmo. Obrigado. Dr. Nelson, obrigado ao senhor por ter aberto aí espaço na sua agenda para nos orientar em relação a esse assunto que pega muito, né? Uhum. E a gente estava conversando lá fora, antes do Dr. Nelson entrar, gente, no camarim, e a gente falou, Dr. Nelson, o que é tristeza e o que é a depressão? Quando é que a gente pode falar que ou eu estou muito triste por alguma situação ou eu entrei numa depressão? Qual que é a diferença? É interessante essa pergunta, Solange. Hoje em dia é muito comum falar, eu estou deprê. Estou deprê, estou deprê. Mas a tristeza é um sentimento passageiro. Então, se você está triste porque perdeu uma vaga de um emprego, ou perdeu alguma situação, ou passou por alguma dificuldade, ou está passando por uma dificuldade. Agora, a sucessão de tristezas que a pessoa não elabora direito, isso possa vir a tornar uma depressão. Tá, então tem que prestar atenção nos sinais, tá? Que a gente vai falar durante o programa, Zóio Verde. Bora pra Caraguatatuba conversar com a Maria. Será que é a mesa que estava conversando comigo antes? Vamos ver. Alô, boa tarde? Ih, caiu, que pena, né? Vou aproveitar para fazer uma pergunta que não só eu tenho, mas eu acredito que quem passou já pela depressão, a gente sempre se questiona, né? A depressão, ela depois que é curada, ela pode voltar a qualquer momento? Boa pergunta, Luquinha, excelente pergunta. Muito boa mesmo. De verdade, Lucas, não tem uma cura 100% da depressão, mas ela é tratável e a gente sempre aconselha passar com um psiquiatra, que hoje em dia é muito comum, que tem gente que tem aquela dificuldade de encarar um psiquiatra, acho que é médico de louco e não é, né? Para o médico prescrever quais são os sintomas que a pessoa descreve, quais são os sintomas, o psiquiatra prescrever uma medicação e tem que ter um acompanhamento contínuo. Uhum. Paralelo a isso, uma ajuda psicológica sempre é muito bem-vinda. Pois é, e aquelas pessoas, a gente está falando, será que a medicação pode viciar ou não? E quem precisa da medicação? Às vezes isso aqui está curado, mas o organismo pede, é feito droga, viu, Luquinha? Pede a medicação. E aí, faz o quê? Bom, eu acho que a gente conseguiu retomar o contato com a Maria. Alô, boa tarde?
Oi, boa tarde, Lucas, tudo bem? Oi, tudo bem? Para Solange, eu adoro vocês. Que bom, obrigado pela ligação aqui. Bom dia do programa, viu? É assim, eu queria perguntar para o doutor, é o seguinte, há 4 anos atrás, eu tomei muito antidepressivo, e faz 4 anos que eu não tomo mais, eu parei. Só que assim, começou agora, uns 2 meses atrás, começou de novo, é uma angústia, uma tristeza, e eu só tenho vontade de chorar. Eu queria perguntar para ele se pode ter voltado novamente essa depressão. É Maria, né? Isso, então, Maria, pode sim. Essa angústia, se ela é constante, se ela é muito recorrente, então acho que é interessante você procurar novamente seu psiquiatra e até procurar um psicólogo para ver o que está acontecendo com você, mas tudo indica que sejam sinais, sim. Porque o psiquiatra, ele pode medicar, o psicólogo não, tá? O psicólogo orienta na terapia, conversa, exatamente, mas o psiquiatra pode medicar. E a gente vai falar sobre a medicação. Tem gente que fala assim, eu não quero mais tomar o remédio, só que eu não consigo deixar de tomar o remédio. Tem como, Luquinha? Pois é, a Gabi, põe aí pra gente o comentário da Silvia Regina. Ela fala assim, depressão é uma doença que corrói a alma. É verdade. Será que a depressão, ela afeta somente o psicológico ou pode até afetar o nosso corpo? Quais são os sinais no corpo para você que, de repente, tem dúvida se tem ou não depressão? Já a gente comenta com vocês, mas agora a gente conversa com Solange Moraes, Daniela Lopes, também as notícias da redação. E a Polícia Federal pediu ao Supremo a inclusão do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco em um inquérito da Lava Jato que investiga políticos ligados ao PMDB na Câmara dos Deputados. Vamos saber tudo e os detalhes com ela, nossa querida repórter Daniela Lopes, que está ao vivo lá na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Pois é, viu, Sol? E a suspeita é a de que desvios de recursos da Caixa Econômica Federal tenham sido feitos por deputados dessa bancada na Câmara, viu? Entre os já investigados estão o deputado Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Alves e o doleiro Lúcio Funaro. O ministro Edson Fachin, que é relator da Operação Lava Jato, pediu ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que se manifeste a respeito. A decisão de Fachin só deve sair depois do recesso do Judiciário, ou seja, só a partir do mês de agosto, Solange. Pois é, vamos aguardar mais essas... É tanta denúncia, né, Dani, que a gente acaba se perdendo aí. Virando só um pouquinho a página, mas ainda lidando com política, e o Trabalhador, por 46 votos a 19, foi aprovado um requerimento que a gente comentou ontem, né, Dani, de urgência para a tramitação da reforma trabalhista, né, no Senado. Isso mesmo, Solange, a gente comentou realmente, olha, a aprovação foi sob protestos da oposição, viu, Solange? E com isso, a proposta vai ser incluída na pauta de votações da Casa e vai poder ser votada. O repórter Victor Boagian tem mais informações. Olha, com essa aprovação do requerimento de urgência, estamos a um passo para a votação final no plenário do Senado Federal dessa proposta de reforma trabalhista. E, aliás, o último passo necessário aqui no Congresso Nacional, porque se a proposta for aprovada em plenário, ela segue para a sanção presidencial. Tudo indica que haverá número para a aprovação da reforma trabalhista. E isso se pode dizer já com base no resultado desse requerimento de urgência, que teve 46 votos favoráveis e apenas 19 contrários. Para a aprovação do projeto, quando ele for ao plenário, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes numa sessão com pelo menos 41 senadores. E o que nós vimos aqui foi um número bem acima da metade dos votos, apenas a votação da urgência, né? Então, é um número razoável de senadores que, ao defenderem a urgência, automaticamente defendem que esse assunto seja encerrado aqui no Senado Federal, depois de passar por 3 comissões, depois de muito debate aqui e na Câmara dos Deputados, e aí, efetivamente, a votação final no plenário do Senado Federal, o que deve acontecer na próxima terça-feira. Antes disso, uma sessão de discussão sobre o tema na quarta-feira, amanhã, e uma outra sessão na quinta-feira. Um acordo entre oposição e governo garante que depois desses 2 dias de discussão sobre o assunto, na próxima sessão, portanto, na terça-feira da semana que vem, a proposta é efetivamente votada.
E a gente vai acompanhar de perto. Enquanto os senadores aí que estão votando, viu, Luquinha, a reforma trabalhista, continuam recebendo os seus altos salários, benefício, auxílio gravata, auxílio apartamento, auxílio doença, tanto auxílio, o salário médio do brasileiro, do trabalhador, aquele que trabalha mesmo, ele caiu 3,2% em 2015, segundo o IBGE. E agora a gente comenta com vocês, na verdade, Daniela Lopes, sobre estradas. Parece que tem obras na Tamoios, é isso, Dani? Isso mesmo, viu, Lucas? Teve início hoje aí uma obra na Tamoios para alargamento de uma curva no trecho de serra, próximo ao quilômetro 74, e o motorista que for pegar a Tamoios vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque pode ter pare e siga de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. Então, é preciso ter atenção ao dirigir ali pela rodovia dos Tamoios. Mas neste momento o tráfego está tranquilo, viu, Lucas? Na rodovia Presidente Dutra também não há registro de nenhuma ocorrência grave ou congestionamento aqui no trecho do Vale, Lucas. Obrigado, Dani. Eu tô com imagens aqui que realmente impressionam. Olha só, Solange, quarta-feira gostosa para ficar debaixo da coberta, mas essas imagens enviadas por um telespectador, do José Everardo, ele registra a manhã mais fria de todo o país, segundo o CPTEC-INPE. Olha só, Solange, Campos do Jordão foi a cidade mais fria do nosso país nessa manhã, registrando menos 3 graus. Menos isso mesmo, 3. Gente. São 3 graus negativos. Imagina isso pela manhã só. A paisagem fica linda. Fica lindo de ver. Agora, de sentir, eu não sei não, né? Mas vamos ver quais são as mínimas para hoje em toda a região. Geralmente eu costumo falar das máximas, né? Mas a gente percebe que realmente está um dia frio. Por exemplo, Monteiro Lobato, hoje a mínima é de 7 graus, sem previsão de chuva. O mesmo tem em Aparecida, a máxima é de 9 graus. Geralmente é tão quente lá. Taubaté, a mínima é de 5 graus, perdão, e Paraibuna, a mínima de 8 graus. Litoral também um dia frio, mas sem previsão de chuva, máxima de 12 graus em Ubatuba. A gente destaca hoje a cidade de Caraguatatuba, que tem a mínima de 12 graus. A temperatura não dá uma variada muito grande não durante essa semana, só a máxima chega a 24 graus e mínima 13 graus também. A previsão de chuva é muito pequena para sexta-feira, mas dificilmente chove, porque não vem com tanta força assim a frente fria. Mas domingo, sábado e domingo, a previsão é de sol entre nuvens, dias estáveis, mas com friozinho. E a Polícia Rodoviária Federal reduziu o policiamento em estradas por falta de verba. Absurdo, né? Absurdo, que a gente já comenta no próximo bloco, que também tem dicas para ajudar você a cuidar muito bem da saúde dos seus olhos, junto com o Instituto da Visão. Tersol e calásio, você sabe o que é? Eu vou explicar no próximo bloco, no quadro de Olho no Olho. Sejam bem-vindos à rádio... Que rádio é? Que rádio? Essa daqui é a Bianca. Bianca, o que você faz aqui na rádio? Eu atendo os ouvintes e sorteio todo mundo. Ó, não é isso que você está pensando, a gente pode explicar, não é nada disso. O break? Manda um recado pra Solange. Como assim break? O break, aquele intervalo, aquele comercialzinho. Manda pra gente aí o que você faz, como que você faz essa rádio funcionar aqui pra gente. Pô, cara, você pegou de surpresa, nem passei maquiagem nem nada. Um abraço aí, minhas fãs. Vamos embora, já deu muito trabalho, já, tchau. É cedo, cara. Esse foi mais um break aí do Foi um Falando abraço. Nisso. Amanhã a gente vai estar aqui, ó, no camarim pra mostrar pra vocês como funciona. Você pode ser alto, não precisa trabalhar a visão, cara. Perdão. Tchau, galera. E aí, você sofre com depressão? Na verdade, você sabe o que realmente é a depressão?
e precisa tomar um medicamento antidepressivo, será que eles causam dependência? Como que você pode deixar de parar? Será que tem um tempo para isso ou não? Quem tira as nossas dúvidas é o psicólogo Nelson Luiz, ele que entende muito bem do assunto, atende tantas pessoas todos os dias que sentem e têm depressão. Então você pode abrir o coração para a gente, que a nossa intenção é ajudar mesmo, né? E tem bastante gente aqui no Vivo do Facebook falando que tentou suicídio. A gente vai também tentar ajudar vocês e aquelas respostas que não forem dadas aqui no programa, o Dr. Nelson vai entrar no Facebook e atender a vocês, tá? Quando a gente fala de medicação, o que eu estou observando aqui, o Luquinha também comentou, é que muita gente diz o seguinte, como o Jean Paulo, doutor Nelson, tomei antidepressivo durante 2 anos. Ele dá o nome de todos os medicamentos, ele melhorou, tem 2 anos que ele não toma mais nada, só que às vezes dá uns picos de depressão. Ele pergunta, pode ser que não tenha curado ou esse sentimento de eu estou tendo um pico de depressão pode ser o vício do remédio mesmo? Qual que é a diferença? Aí a gente tem que pensar o seguinte, ele tomou durante 2 anos e parou. A gente tem que pensar o seguinte, se ele parou por conta própria ou se ele parou com um acompanhamento gradativo do psiquiatra, porque não se tira a medicação de uma vez, porque causam reações físicas que consequentemente afetam o emocional. E outra coisa, se ele não conseguiu resolver algumas questões na época em que ele tomava a medicação, então essas questões podem estar retornando hoje. Então esse pico de depressão necessariamente pode ser um momento de tristeza, que ele já está identificando alguns sinais que já é bom ele novamente procurar uma ajuda. Ok, estão perguntando aqui, viu, Luquinha, sobre abstinência, né? Porque remédio para depressão, qualquer tipo de remédio é droga. E quando a gente fala, não que vocês sejam pessoas drogadas, né? Mas quando a gente fala de pessoas que utilizam de drogas, que são drogados, e elas param, elas estão em tratamento, tem aquele sintoma de abstinência. Ou seja, o que acontece? O organismo pede, muitas vezes tem tremor, muitas vezes tem suor demais. Será que essas pessoas que estão acostumadas ou viciadas em antidepressivos também podem ter crises de abstinência, Luquinha? Bom, Solange, agora a gente conversa com o Anilson, que desde 2005 ele toma 4 tipos de remédios diferentes para tratar a depressão e ele acha que esses remédios estão realmente prejudicando a saúde dele. Boa tarde, Anilson. Você pode fazer até a sua pergunta para o doutor, mas você percebe isso mesmo, que eles estão te prejudicando? Boa tarde, Lucas, Sol, doutor, hein? Então, o meu começo foi desde a infância, que eu fui abandonado, né? E depois tive abuso sexual. E quando eu trabalhava na estrada, eu tive abuso sexual no assalto, entendeu? E isso vem desde a infância, tá? Então eu tomo o carbamazepina de 200, o sertralina de 50 miligramas, o clonazepam e o diazepam. E eu não consigo parar porque a minha mente não para, eu não consigo dormir. Uma hora eu tô bem, outra hora eu tento suicídio. Eu já tentei 3 vezes suicídio, já tomei um frasco de Rivotril inteiro, tá? Eu não tenho alegria, meus dentes estão caindo todo. E eu gostaria de saber do doutor se esses medicamentos afetam a dentição da gente, entendeu? Felizmente eu já tô, porque eu não tenho 1 minuto de paz com os pensamentos horríveis que eu tenho, porque eu sofri no passado, entendeu? Entendi, querido. Primeiro eu quero agradecer a confiança aqui no programa. Sim. O Anilson, que é de Lorena, ele abriu o coração aqui pra gente e comentou então, né, que essa luta que ele tem, ao meu ver, teve motivos, sim, né? Sim. É assim que funciona. E aí, tomar o remédio vai ajudar o quê? Ele teria que cuidar desses motivos, de repente vencer a causa? Existe algo que causa depressão, no caso dele, todos esses episódios ruins que ele viveu? Pelo que ele relata aqui, ele já traz os problemas há muito tempo, desde quando ele é criança. E que ele não conseguiu se libertar disso até hoje. Então, as medicações estão corretas. As medicações não afetam necessariamente alguma questão da dentição dada, tá? Mas pelo fato de você ter tido ideias suicidas e ter tido esse problema todo que você traz até hoje, que você mesmo falou que não se libertou, não sei se você está fazendo terapia, mas você precisaria fazer uma terapia com muita frequência e por um tempo indeterminado, para você conseguir também se libertar aos poucos também dessa questão.
mas é uma questão de uma luta diária, Lucas. Agora, nosso amigo Nilson, ele comentou algo sobre os dentes caindo. E eu deixei aquela pergunta da Silvia Regina, aquele comentário, pode colocar aí pra gente, Gabi, falando que depressão é uma doença que corrói a alma, mas o corpo também, ele sofre com a depressão, que nem ele está relacionando a queda dos dentes com a depressão. Pode chegar a esse ponto também? Pode, a ponto de a pessoa ter várias quedas de cabelo, problemas estomacais, problemas somatórios, né, que o corpo reage diante da própria depressão. Não é a medicação necessariamente que causa isso, é o alto grau da depressão. Entendi, Anísio. Olha, muito obrigado por abrir seu coração. Eu acho que essa coragem sua motiva todos que estão em casa a buscarem ajuda, mas reconhecerem. Somos todos humanos, né, Solange? Todos nós enfrentamos dificuldades diferentes. E obrigado por abrir o coração, querido. Uma boa tarde para você. Obrigado. Sol. Obrigada, viu, Anilson? Obrigada, como disse o Luquinha aí, pela coragem de ter aberto o seu coração. O primeiro passo você já deu. E o primeiro passo é sempre o mais importante para a gente sair de algum tipo de problema. Vamos virar a página e falar de coisa boa. Um dia no Vale Sul Shopping, aquele dia cheio de momentos únicos, momento almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções, momento desejo de sobremesas, são diversos cafés e comidinhas deliciosas, fazer compras com as amigas, centenas de marcas de moda, vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passar um momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim, são momentos que a gente sempre fala aqui, são únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, porque você está aqui, ó, no coração. É mais do que especial, né, Luquinha? E que gostoso, né, Solange? Que lugar de amor, de carinho mesmo. Mudar um pouco de assunto aqui e falar sobre os olhos. De repente você tem muita coceira, vermelhidão, dores até mesmo nas pálpebras. São sintomas de ter sol e também o calácio, que eu não conhecia, Solange. Eu também conheço. Eu não conhecia, mas a gente vai aprender agora nesse quadro de Olho no Olho, junto com os oftalmologistas do Instituto da Visão. Olá, sou a doutora Daiane, sou médica oftalmologista aqui do Instituto da Visão. Vou falar um pouquinho de tersol e calásio no quadro de Olho no Olho. Tersol ou ordéolo, né? É uma inflamação bacteriana das glândulas do folículo piloso, que são esses pelinhos que a gente tem, são os cílios, ou as glândulas acessórias, né? São as glândulas sebáceas que a gente tem do ladinho dos cílios. Entra uma bactéria ali e gera a inflamação, a infecção. Geralmente, quais são as repercussões? Você sente dor ao piscar, né? Geralmente é um incômodo, pode inchar um pouquinho, tem uma extrusão, as pessoas falam, tem um pontinho de pus, isso é bem comum. Qual que é o tratamento? O tratamento geralmente é com antibiótico tópico, ou seja, no local da lesão, e bastante compressa morna, para conseguir drenar aquele abscesso, aquela inflamação. Nem toda lesão de pálpebra, inflamação de pálpebra, é um ordéolo simples de ser resolvido. Portanto, tem que consultar um médico oftalmologista, pode ser uma lesão mais grave, pode ser um herpes, outro tipo de lesão viral, ou mesmo outras bactérias que tem que ter outro tipo de tratamento, tá? E o calásio? O que é o calásio? O calásio é uma inflamação da glândula de meibômio. O que é isso? É uma glândula sebácea que ela é um pouquinho mais interna, não é tão externa quanto o tersol. E geralmente é estéril, ou seja, não entra bactéria para inflamar, né? Pode ter sim uma infecção secundária, que a gente fala que é um tersol interno. Quais são os tipos de tratamento? Geralmente para o calásio, ou tem que ser exérese cirúrgica, ou seja, tirar o nódulozinho na cirurgia, né? Fazer um cortezinho, um piquezinho e tirar aquele nódulo, ou o uso de corticóide, são medicamentos que a gente aplica na região e aquele granuloma, aquela inflamação feita pela própria secreção que a glândula não conseguiu tirar, não conseguiu sair do organismo, que ela se resolva sozinha. O que é importante para evitar esses tipos de lesões de pálpebra? Higiene adequada. A gente geralmente recomenda o uso de shampoo de criança para a higiene dos cílios, mas pode também, hoje em dia, tem vários produtos específicos para os cílios, que são muito usados e muito adequados para cada caso, por isso que é bom consultar o seu oftalmologista para receber as dicas certinhas. Essas são as dicas de hoje, até a próxima. Estive lá segunda-feira, um grande beijo para todo o pessoal aí do Instituto da Visão.
Bom, a gente está falando sobre depressão e se os medicamentos antidepressivos, eles podem causar algum tipo de vício, né? Tem muita gente aqui ao vivo no Facebook com medo de medicação. Eu não vou citar o nome da medicação até por conta dos laboratórios. Mas vamos pegar o exemplo da Jaqueline, por exemplo, doutor. Ela disse que ela toma um remédio para síndrome do pânico, tem crise de calafrio, ânsia de vômito, palpitação, depressão, dor de cabeça, ou seja, ela tem uma porção de sintomas, assim como outras pessoas que tomam medicação para depressão também têm outros tipos de sintoma. Tem como desmamar? Eu acho que, em primeiro lugar, é bom e importante falar o seguinte: quando a pessoa começa a tomar essas medicações elas demoram de pelo menos 10 a 15 dias para começar a agir no organismo da gente. 10 a 15 dias? Exatamente. Se a pessoa começou a sentir alguns efeitos colaterais, por um lado pode ser natural no começo. Agora, se a pessoa já está tomando essas medicações de uma forma já um tempo prolongado e ainda mantém esses sintomas, tem duas saídas. A questão é falar com o médico para ver se muda a medicação, ou então avaliar isso se não é uma questão também somática. Tá. Agora, a abstinência, ela pode acontecer? Pode. Crise de abstinência, Pode. Da necessidade da medicação? Pode. Aí nós temos duas dependências, tanto a física, que é quando o corpo precisa, que o corpo sente falta, quanto a psíquica, que é a mais grave, que é quando a pessoa ela fala que ela não consegue ficar sem a medicação. Principalmente com os ansiolíticos, no caso, clonazepam, Rivotril, Tramal, essas medicações que são tarjas pretas. Ok, então. Bom, e as pessoas que tentaram suicídio, Luquinha, será que elas podem largar a medicação? Beijo para a Janete, a Lidiane de Jacareí, tantas famílias juntas assistindo o programa, obrigado pelo carinho. E a Polícia Rodoviária Federal reduziu o policiamento em estradas federais e anunciou outras medidas para conter gastos que entraram em vigor nesta quarta-feira. As ações, de acordo com a própria polícia, estão ligadas à redução do orçamento decretada pelo governo federal em março deste ano. Haverá ainda desativação de unidades operacionais, redução no horário de atendimento ao público e suspensão de resgate aéreo, ou seja, quem paga o pato somos nós. Então, e por que não acaba com apartamento funcional, auxílio gasolina, auxílio cachorro, auxílio papagaio? Por que não acaba com isso de todos os parlamentares e dá dinheiro para quem realmente está trabalhando? É tão simples, né, Solange? Não dá para entender mesmo, né? É uma matemática que o seu sobrinho de 3 meses consegue fazer. Com certeza, faz mesmo, né? Bom, condenado por estupros de pacientes. Infelizmente a gente fala essa notícia, né, Solange? Roger Abdelmaci chegou a São Paulo, onde irá cumprir prisão domiciliar numa mansão, Solange. A gente já comenta com vocês esse absurdo, mas olha, abração pro amigo Fagner que tá aproveitando bem esse friozinho, hein? Bom dia, falando nisso, estou aqui em Monteiro Lobato, tomando um cafezinho porque tá muito frio. Quero mandar um beijo pra Sol, pra você, Lucas, e pra toda São José dos Campos. Beijo! 50% de bolsa na faculdade. É mais fácil Marco Luque ganhar os 100 metros. Pode ir. Ô Sol, só te falar uma coisa. Você me chama de Luquinha, as pessoas acham que eu sou pequenininho, mas eu não sou, gente. Olha o meu tamanho perto da Sol. Isso porque eu tô de salto alto aqui. O Luquinha é porque é jeito carinhoso, né? Só adora pôr o nariz nesse vaso aqui, não sei porquê. Tá? Algum dia eu quero ver se tem um príncipe. Vai, procura lá então. O entrevistado, quando vem convidado, o estúdio é pequenininho, mas é de coração. Aí a gente põe onde? Desses humildes banquinhos que eu vou mostrar pra vocês, gente. Quem tem hemorroida aqui, se vier no programa, vai sofrer. Ali, ó, fica o Sweeter. A Gabriela, no caso, tá dando tchau pra ela, não olha. Seca, linda. Linda mesmo. O Pedro Mariano, super famoso. A gente tá aqui sentadinho esperando voltar do comercial, não sai daí. Olho. Um oferecimento Instituto da Visão. Estamos aqui, hoje é
tarde de papo cabeça aqui no Falando Nisso, que daqui a pouquinho está completando 11 anos aprendendo com você, juntinho de você. Não tem presente maior que Deus possa ter nos dado. E hoje a gente está falando sobre depressão e os remédios antidepressivos, que muitas vezes podem causar dependência. Às vezes você está curado da mente, mas o corpo pede essa medicação. Tem como se livrar? Dr. Nelson Luiz Raspes, psicólogo, saiu de São Paulo, está aqui nos estúdios em São José dos Campos para nos ajudar, né, Luquinha? E agora a gente conversa com uma pessoa que parece ser muito simpático já, porque no break a gente conversou um pouquinho com ele. O Milton. Milton, boa tarde, obrigado aqui pela participação. Pelo que eu entendi, o Milton Ribas, ele quer falar sobre tratamento com antidepressivos. Ele é de Caraguatatuba, toma alguns medicamentos, né, Milton? E quer saber se isso é uma coisa que é para a vida toda. É isso, querido? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar participando com vocês aqui, ao vivo, né? Com o Dr. Nelson aí, com vocês, que sempre é um prazer estar participando com vocês. É o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, no laudo do meu médico, meu laudo pedindo a minha aposentadoria, certo? Eu sou professor, sou jornalista, e o laudo vem ali escrito nitidamente, doença é tratável, não curável, ou seja, para o resto da vida. Mas a minha pergunta, toda essa medicação que eu tomo, o Donarém, o Clonazepam, certo? Tudo isso, a bupropiona, tudo isso é eterno, certo? Não adianta, você não tem como fugir, né? Eu tive isso por ser apaixonado pelo trabalho, dava aula em 2 escolas, gravava para uma rádio, gravava para uma segunda rádio, certo? Fazia ao vivo. Então, isso eu trabalhava assim, uma média de 18, 20 horas por dia, certo? Aconteceu exatamente de surtar totalmente. Uma hora eu travei totalmente. Agora, as medicações são eternas? Essa é a pergunta. Excelente pergunta, Milton. 15 anos. Excelente pergunta, meu amigo. Mesmo. A Lúcia também faz a mesma pergunta, Gabi, coloca pra gente. Diz que há 20 anos só, ela tá passando com psiquiatra e psicólogo e ela já tentou cortar devagar os medicamentos, não consegue, parece que viver sem, e ela acredita que ela tá dependente mesmo. É a mesma pergunta do Milton. Realmente isso pode acontecer? É para sempre? Isso varia muito de caso para caso. Tem pessoas que tomam realmente a vida inteira, mas tem pessoas que conseguem desmamar aos poucos, que nem ele faz uma junção do Donarém com o Rivotril. O Donarém também é um ansiolítico que normalmente é utilizado para a tirada do Rivotril. Ele é associado para devagarzinho desmamar o Rivotril, porque o Rivotril ele é o que causa a dependência. Entendi. O Donarém já não. Agora, a gente sempre auxilia, a gente sempre orienta que as pessoas também busquem outras alternativas, tipo uma atividade física, técnicas alternativas, como relaxamento, uma yoga, uma academia, alguma coisa, e fazer coisas que gostam, para também sair um pouco daquela situação. Perfeito. Ô Milton, deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Você disse que toma há 15 anos as medicações. Você se sente uma pessoa dependente dessas medicações ou não? É o seguinte, Solange, não tem como não tomar a medicação porque baixa a bola totalmente. Por exemplo, eu tirei o direito, por exemplo, de uma cervejinha, socialmente falando, um vinho. Eu tirei esse direito, porque não tem como misturar álcool com isso, certo? E o álcool, para mim, se torna extremamente depressivo, certo? Impressionante. E praticamente é isso. Eu sou dependente, sim, e gostaria, sim, de uma opção para me libertar disso, para deixar disso um dia, ok? Foi por isso que eu cutuquei essa pergunta, né? O doutor deu esse toque, né, doutor Nelson? Isso. Procurar uma atividade, tentar sair disso de alguma forma, não é verdade? É verdade. Porque as pessoas precisam procurar aquilo que lhe faz bem, aquilo que elas gostam de fazer. Mas veja bem, comentando só mais uma questão para ele. Ele falou um ponto interessante, não misturar bebida alcoólica. Senão perde todo o efeito. Senão perde todo o efeito, entendeu? E um ponto importante, a pessoa precisa aceitar que ela tem um problema e ir em busca de ajuda rapidamente e pelo tempo que for necessário. Perfeito, viu? Aproveita que você mora na praia, rapaz. Vai andar na praia, de pé na areia, faz tão bem, Milton. Eu sinto falta disso. Não só pela cor branca, viu, gente? Porque agora não tem diferença nenhuma aqui não, né? Porque quando a gente tá muito tempo assim na praia, não há diferença, mas aqui tá tudo branca. Mas aproveita, rapaz. Obrigado pela participação, por abrir aqui o coração pra gente. Isso é muito importante, né, Sol? Meu pai dizia quando eu morava na praia, vai sargar o bumbum que passa um pouquinho, né? Temos uma pessoa na linha, vamos ver quem vai falar com a gente, Luquinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Bia. Linda, você quer dizer seu nome ou não quer se identificar? Zilda. Zilda, pode fazer a sua pergunta, linda.
Então, será que a pessoa já pode nascer com problema de depressão? Ou, assim, ansiedade junto com depressão, tipo síndrome de pânico? Eu tomo uma medicação que se chama paroxetina, mas às vezes de vez em quando, sim, eu tomo um pouquinho de vinho quente, que é misturado com água. Obrigada, viu? Obrigada, minha linda. Alguns estudos dizem que a depressão ela pode vir de uma forma genética também. Mas eu encaro muito pelo fato que se ela já nasceu num ambiente depressivo, isso é um grande desencadeador do problema também. Tá, então quer dizer, pais depressivos geram filhos depressivos, né? É o ambiente que você vive, viu, minha linda? E daqui a pouquinho a gente vai ajudar quem está pensando em tirar a vida, viu, Luquinha? Pois é, olha, essa notícia é de deprimir qualquer um, né? Essa deprime. Porque o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a cerca de 181 anos de prisão pelo estupro de mulheres que eram suas pacientes, chegou a São Paulo na noite dessa terça-feira, onde irá cumprir prisão domiciliar após nova decisão da Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, ela revogou ontem a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mandado o ex-médico Roger Abdelmaci, de 73 anos, retornar para a cadeia, mas ele está lá na mansão dele, porque é uma mansão esse apartamento dele. Com todo respeito às decisões jurídicas, se coloca no lugar dessas mulheres que passaram por esse estupro para ver se a senhora mandaria ele de volta para casa. Luquinha, deixa eu fazer um momento de respiração e mandar um grande beijo para um querido amigo nosso, Guto Gutenberg, que está assistindo aqui o Falando Nisso junto com a gente. Peguei no pé do Guto hoje. Né? Eu já vi de longe, nem dei oi, né? Que bom ter você aqui com a gente, amigo. Bora receber carinho, que é tão gostoso, a gente já volta. Tem amigo barbudo que nem eu lá de Caraguá, olha só. Oi, Luquinha. Oi, Sol. Queria mandar um beijo enorme para vocês. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem aí, trazendo pra gente muita informação. Queria aproveitar e mandar um beijo enorme para o pastor Sérgio e a pastora Glória aqui de Caraguatatuba. Beijo. Amo todos vocês. E eu estou chegando aqui agora. Já são o quê? 8 horas. E agora que começa tudo. Essa aqui é a Aninha que recepciona o pessoal. Dá um oi, Aninha. Agora que a gente começa a correr atrás das notícias, trazendo informação pra você aí de casa. Tô fazendo um vídeo pro nosso intervalo pra contar pro pessoal como funciona exatamente. A Gabi, nossa produtora. Tudo bem? Aqui o Luquinha. Oi, nossa, meu cabelo tá feio, desculpa, gente. Porque essa hora da manhã não tem jeito, né? Como vai? Tudo bem? Aqui a gente recebe as informações o tempo todo. E é daqui que a gente sai com as notícias da redação que a gente coloca no ar. Mesmo no ar, se tiver, a gente entra nesse site, mesmo no ar, se tiver alguma atualização, a gente muda na hora. Faz tudo assim na hora, entendeu? Isso aqui foi um pouquinho para vocês terem uma noção de como a gente faz, né, o programa Falando Nisso, que é com todo carinho, claro, para vocês aí de casa. A gente tá de volta daqui a pouco. Até lá. Estamos de volta, dia de papo cabeça aqui no Falando Nisso. A gente está falando sobre depressão e remédios antidepressivos, se eles podem viciar. A gente agradece você que está em casa abrindo o coração aqui junto com a gente e com o psicólogo Nelson Luiz Raspes, que saiu de São Paulo para nos orientar, né, Luquinha? Que bom ter sua presença aqui, viu, doutor? Obrigado. Nosso amigo de Taubaté, o Marcos, faz a seguinte pergunta. Ele quer saber se a ansiedade e insônia podem estar ligados à depressão. Boa pergunta. Ansiedade e depressão, elas andam juntas. A pessoa, quando ela tem uma ansiedade constante, às vezes uma pessoa perfeccionista, às vezes uma pessoa muito agitada, que ela não para, ela está muito apegada às outras coisas, ela acaba não percebendo os sinais que o corpo está dando, então ela pode gerar uma depressão em função disso. Vamos começar pela tristeza, para depois passar uma depressão. Pode sim, olha, aprendendo sempre que ansiedade e depressão andam juntas. Vamos voltar para sua terra, Caraguatatuba. Alô, quem está na linha? Boa tarde. Alô? Alô? Quem Alô, fala? Marcos. Oi, Marcos. Obrigada pela sua participação, querido. Fica à vontade. Eu quero saber, assim, uma alta dosagem de remédio, assim, pode levar a pessoa aí a óbito, assim, deixar com sequela muito grave? Ótima pergunta, né? Pode levar a morte repentina ou sequelas graves, o excesso de medicação ou a dosagem muito alta da medicação? Bom, dependendo da medicação, vamos partir do princípio que a medicação que pode causar esse tipo de problema são os tarjas pretas, que no caso é Rivotril, diazepam, clonazepam, etc. Altas dosagens podem trazer sequelas, sim, principalmente neurológicas,
porque afeta o sistema nervoso central. E pode sim, uma dosagem altíssima, aí já é uma coisa já um pouco mais absurda, misturado com outras coisas, pode levar à morte sim, pela queda brusca de pressão que a pessoa tem. Vamos puxar essa questão da morte, viu, Luquinha? Uma querida aqui, eu não vou pôr a sua pergunta, linda, porque não acho que seja útil a gente identificar você, mas você está fazendo pergunta de várias outras pessoas. O marido dela tentou, sem mais nem menos, suicídio por 2 vezes. Outras pessoas também relatam a mesma situação. A depressão sem o tratamento pode levar ao suicídio? Pode sim. Pode sim, porque a pessoa... Vamos pensar o seguinte, o que é a ideia suicida? Eu faço um coro junto com vários psiquiatras renomados, um deles é o Dr. até Augusto Cury, que ele fala que a pessoa, quando ela está com ideia suicida, ela não necessariamente ela não quer morrer. Ela quer tirar aquela dor da alma, aquela dor que ela está sentindo, que ela não está suportando. Então, o que acontece? A pessoa ela acha que aquilo é a única saída da vida dela, porque ela está com uma baixa autoestima muito grande e ela acha que é o único meio. Agora, as pessoas que tentam e não conseguem, de uma certa forma, elas estão pedindo socorro. A pessoa que ela tenta um suicídio e pega as pessoas muito de surpresa, quer dizer que a pessoa ela já vinha guardando muita coisa dentro dela e não explanou. Ela não botou para fora e ficou guardando aquilo para ela. Então, o segredo é botar para fora aquilo que está sentindo. Joga para lá, joga para o lixo, né, Luquinha? Só rapidinho, o Éder de Taubaté, ele dá um testemunho aqui pra gente, né? Diz que ele fez o tratamento com remédio, só que o que ele percebe que foi mais importante, apesar de ganho de peso por causa do remédio, tontura, foi fazer a terapia que ele fez. Vamos focar um pouco na solução, então, na terapia, quer dizer, a gente só precisa pegar o remédio, né? A terapia é importante para quem está fazendo esse tratamento? Importantíssimo, é fundamental e imprescindível. Você pegando um profissional que ele está focado, que você vê que ele está te ajudando, você se apega a esse profissional, mas também vamos dizer uma coisa, não fique dependente do profissional. O profissional ele vai te dar as ferramentas e quem vai resolver o problema vai ser você. Remédio profissional não pode ser a muleta, né? Doutor Nelson, vamos ter que voltar. O senhor tem bastante trabalho aqui no Facebook para quando chegar em casa, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado você, obrigado ao Lucas, obrigado à produção do programa. Foi um grande prazer estar aqui novamente. Espero estar de volta para ajudar mais ainda as pessoas que precisam da gente. Com certeza. Uma boa viagem de retorno para o senhor, viu? Zóio Verde. Bora nós. Obrigado, doutor. Obrigado você de casa pelo carinho. Amanhã a gente volta para falar sobre rugas, marcas de expressão, que às vezes incomodam tanto, a flacidez. Para que cai tudo? Despenca? Fala para mim. A gente vai aprender e tentar consertar esses probleminhas. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Se apega nele, vai viver e vai ser feliz. Beijo no coração.